Bom pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira prática da disciplina eletrônica básica do curso à distância do IFMG. Na prática de hoje, nós vamos estudar o transistor bipolar de junção. Basicamente, o transistor ele é um componente muito usado na indústria eletrônica, em circuitos eletrônicos, com aplicações diversas. Como nós vimos, o transistor pode ser usado basicamente em três aplicações: como fonte de corrente, usar como chave, trabalhando no corte, na saturação, tá? E nós temos aí como amplificador, uma das aplicações muito usadas dele, tá? Então ele trabalha na região ativa, corte e saturação. O nosso primeiro circuito que nós vamos usar na prática de hoje, na montagem, é essa configuração. O transistor é o BC547, ele é um transistor NPN, o símbolo dele, vocês estão vendo ele aqui. Vocês terão aí um componente em mãos, esse aqui é o transistor. Olhando, vou fazer um desenho aqui, ó. Olhando ele de frente, ele tem aqui três terminais. Esse primeiro terminal é o coletor, esse é a base e este aqui é o emissor. Uma forma de você medir, determinar ou identificar os componentes é medindo entre esses três terminais aqui. A base emissora é um diodo, então anodo, catódo de um diodo. Então nós mediremos aqui o 0,7 volts do diodo. E entre esses outros terminais você tem que medir uma resistência alta. Então de base coletor e de coletor emissor uma resistência alta. Esse é o diodo no estado, digamos assim, intrínseco, ou transistor no estado intrínseco dele. Esse transistor, ele vai então ter a malha da base, que é uma correntezinha que vai então polarizar o transistor, e a corrente de coletor, ela vai então levar o transistor a uma operação. Nesse nosso circuito secundário, ou seja, a malha de coletor, eu vou alimentar então com a fonte, um resistor para alimentar a corrente, e eu coloquei um LED, tá? Um LED para mostrar a operação do circuito. Você vai fazer essa montagem. Vamos usar duas fontes de 15 volts. A fonte 1 vai alimentar a base, a fonte 2 vai alimentar o coletor, e as duas vão estar ligadas no ponto comum. Então a nossa montagem, a gente pode conferir aqui. Está aqui a nossa fonte, vocês vão ter elas em mãos aí na prática. Eu vou ligar uma fonte de 15, a outra também de 15, positivo de uma. Ele vai então no resistor de 2K2, que é esse aqui, e daqui vai para a base. O outro, que é o de coletor, vai no resistor de 1K, que é esse aqui. Na verdade, eu falei o contrário, esse de 1K e esse de 2K2. E vai então na fonte o mais 15 volts também no coletor. E na saída do resistor de 1K eu tenho então um anodo do LED. Lembrando que o LED ele é um dispositivo que eu posso representar dessa forma. Ele é um diodo que emite luz. Ele tem dois terminais. Vocês vão ver que um terminal dele é mais comprido, a perninha, do que o outro. Normalmente o terminal mais comprido é o anodo e o mais curto é o cátodo. Bom, montado o circuito, nós vamos fazer, portanto, as medições em cima de cada resistência, de cada tensão, medir essa tensão, medir a tensão VCE e calcular as correntes, ou seja, medir a tensão, dividir pela resistência para achar a corrente de base. Medir a tensão, dividir pela resistência e calcular a corrente de coletor. E a operação do circuito vai ser indicada pelo brilho do LED. Eu vou então alimentar o circuito. O LED então já acendeu, indicando que está funcionando. E aí você vai fazer agora, colocar a medição de tensão contínua e vamos medir. Lembrando que na entrada na malha de coletor 15 volts, na malha da base 15 volts de entrada. A corrente em cima do resistor de 1K, eu vou medir daqui para cá, a queda nele, 12,83 em cima do resistor de 1K. Dividido então pelo 1K, você vai achar então 12,83 mA, que seria então a corrente de coletor. 12,83 mA.
Lembrando que na saturação eu tenho aqui corte, saturação. Aqui nós temos a reta de carga. Aí nós temos aqui as curvas do transistor, como nós vimos na teoria. Então o ponto de operação, chamado ponto quiescente, ele desliza ao longo dessa reta. Lembrando que nessa região é região ativa, nessa região está como corte ou chave aberta, e nessa região está como saturação ou chave fechada. Nessa prática nós vamos ver o transistor logo acionando um relé, trabalhando no corte e na saturação. Bom, medimos então a corrente 12,83 na entrada, na malha de coletor, e na malha de base nós temos aqui a corrente de base. Eu vou ter 14,1 volts dividido por 2K2. Eu vou achar então a corrente de base. Se você medir a tensão VBE, como eu falei, é um diodo. Se é o diodo estando conduzido, vai medir quanto? 0,7 volts. Então, cuidado na hora que você fazer a medição, você encosta na base, que é o do meio, e o coletor, e o emissor. Observe a leitura do multímetro, 0,7 volts, ou seja, base emissor 0,7 e coletor para emissor, que é o VCE. Observe, 31 milivolts. Nesse caso aqui, ó, o VCE está abaixo. Por que o VCE está abaixo? O VCE, quanto mais baixo o VCE, mais próximo da saturação está esse transistor, ou seja, menor essa queda, mais, digamos assim, mais próximo desse ponto aqui está o transistor. Nesse caso aqui vai estar bem próximo dessa região aqui. À medida que você diminui essa corrente base, ou seja, aumentando esse resistor, eu vou cair a corrente saída até trabalhar nesse ponto aqui. Se você coloca uma corrente muito pequena, ele, portanto, vai cair em uma região que é de corte, ou seja, o LED iria apagar de acordo com a reta de carga. Eu vou estar trabalhando nesse ponto aqui, o LED apagaria, então eu estaria o transistor com a tensão VCE elevada, indicando que está em corte. Lembrando, VCE baixo, saturação, VCE alto, ou valor próximo à tensão de alimentação, corrente zero, LED não acende, não tem corrente aqui, ou seja, chave aberta. É isso aí. Vamos passar agora para a segunda parte da prática. Pausa.